A noite em que a mula sem cabeça passou na frente de casa. Era uma madrugada abafada, daquelas em que o silêncio pesa mais do que o calor. Estávamos no meio da quaresma, e minha avó sempre dizia que nesse tempo a noite era diferente, mais densa, mais cheia de olhos. Eu não acreditava muito, até aquela madrugada. Me lembro que acordei às 3 da manhã, bem no chamado horário das almas, com os cachorros da rua latindo como se vissem o próprio Tinhoso. Levantei da cama, curioso, e fui até a janela da sala. Foi então que vi. Ela vinha galopando em silêncio. A mula sem cabeça. Não fazia barulho de casco, não soltava grito, mas o fogo que saía do pescoço dela iluminava a rua como uma tocha viva. Era maior do que eu imaginava, com o corpo forte e reluzente como se tivesse sido escovado com azeite e raiva. Os olhos, se é que se pode chamar assim, ardiam dentro do fogo, vermelhos como brasa de fogueira. Ela parou bem em frente à nossa casa. Meus joelhos fraquejaram. Diziam que quando a mula para na frente de uma casa, é sinal de castigo. Castigo por promessas quebradas, por pecados escondidos, por desafiar o invisível. Eu me abaixei na hora, com medo de que ela estivesse procurando alguém ali dentro. E não era só eu que tinha visto. Dona Zuleide, vizinha de frente, também acordou com o calor estranho que a presença dela trazia. Ela contou depois que sentiu como se o ar dentro do quarto tivesse ficado pesado, difícil de respirar, e que os espelhos da casa embaçaram, mesmo sem vapor. Depois daquela noite, nada mais foi igual. As galinhas da minha tia começaram a botar ovos com casca mole, como se tivessem perdido a força. Os cachorros ficaram ariscos. Qualquer estalo fazia eles correrem profundo do quintal, choramingando. Meu avô, que nunca teve medo de nada, passou a dormir com um terço debaixo do travesseiro. Ele disse que já tinha visto a mula quando era menino, mas que essa parecia mais feroz, mais quente, mais viva. 3 dias depois, a mulher da esquina, onde a mula parou por um tempo, adoeceu do nada. Era forte, vendedora da feira, e de repente ficou pálida, dizendo que ouvia cascos dentro da cabeça. O médico não achou nada, mas a benzedeira disse que era castigo de promessa quebrada. A mulher ficou de cama por 40 dias, até o domingo de Páscoa. Voltou a andar devagarinho, mas nunca mais foi a mesma. Naquela semana, um calor estranho se instalou na rua. Mesmo com chuva, o chão parecia ferver, e o cheiro era de enxofre com cabelo queimado. Dona Ivone disse que sentiu um sussurro no ouvido, como alguém falando bem baixo, mas sem dizer palavra que se entendesse. E toda vez que ela apagava a luz do quarto, a lâmpada piscava sozinha. Um dos vizinhos, o seu Manuel, tentou fazer graça. Disse que era tudo invenção nossa. Mas na noite seguinte, acordou com o curral revirado e uma marca de casco na porta do galinheiro. Disse que tinha sonhado com fogo, com relincho, e que sentiu uma coisa passando por cima dele na cama. Não quis mais saber de desacreditar depois disso. Eu mesmo botei um espelho virado para a porta, como minha bisavó ensinou. Diziam que a assombração se assusta com a própria imagem. Na madrugada seguinte, o espelho rachou sozinho, no meio. Era 00:30. Os galhos da mangueira começaram a se mexer como se estivessem sendo sacudidos com força. E não tinha vento nenhum. Começaram as rezas comunitárias. Os moradores se juntaram com velas e terços, e passamos 7 noites rodeando o quarteirão pedindo proteção. Numa dessas noites, a vela da Dona Rita apagou sozinha quando passamos pela esquina onde a mula parou. O padre que nos acompanhava ficou em silêncio. Depois só disse: "Nem tudo que é santo aparece em luz." As crianças começaram a ter pesadelos. Uma delas, Lurdinha, ficou muda no recreio. Só voltou a falar depois que a mãe levou ela para um cruzeiro da estrada e acendeu 7 velas. Disse que tinha sonhado com uma mulher com véu preto virando mula no meio da estrada, soltando fogo pelos olhos. Uma outra vizinha, Valdete, jurava que viu a mula dentro do quintal dela. Disse que ela não tinha cabeça, mas o fogo a olhava com raiva. Desde então, dorme com uma faca debaixo do travesseiro e não sai de casa depois do pôr do sol. Quando Quaresma acabou, o peso foi se aliviando. As noites voltaram a ser normais. Os cachorros pararam de chorar e o cheiro sumiu. Mas uma marca ficou no chão, bem onde os cascos bateram mais forte. Uma mancha preta que nem a chuva apagou. Jogaram cascalho por cima.
mas a terra ali ainda é quente até hoje. Desde então, toda quaresma, eu fecho bem minhas portas, benzo a casa com água benta e deixo uma vela acesa na janela. Porque quem viu, nunca esquece. E quem esquece, corre o risco de ver de novo. Nunca vi coisa mais feia na minha vida. Um encontro na quaresma. Eu nunca fui de dar ouvido para conversa de velho, dessas que dizem que durante a quaresma o mundo muda, que as portas do visível se abrem, que os mortos andam pelas ruas e que o diabo passeia pelas trilhas com roupa de gente. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu aprendi do pior jeito possível. Era uma sexta-feira quente, abafada, dessas que nem o vento quer saber de soprar. A turma combinou de se encontrar por uma caçada no mato perto da antiga pedreira. Eu, Zé Antônio, Nego Chico e Rafael levamos espingarda de chumbinho, cachorro e cachaça. Rimos das histórias que nossos avós contavam, de assombração, de mulas sem cabeça, de lobisomem. Tudo besteira, pensávamos. Mas o mato não pensa assim. Mal escureceu, e a gente já estava no meio da trilha. O silêncio era estranho, pesado. Nem grilo cantava. O cachorro, chamado Faísca, parou no meio da estrada e começou a rosnar. Tentamos puxar ele, mas o bicho travou, fez xixi nas patas e correu de volta. A gente riu, nervoso. Continuamos mesmo assim. Foi então que a coisa apareceu. Uma figura enorme, escura, com corpo de bicho e cara que não dava para ver direito. O fedor de enxofre tomou conta do ar. Tive ânsia de vômito. A criatura saiu de trás de um pé de pau do reino e se arrastou devagar, arranhando o chão com unhas que pareciam facas. E então ela se ergueu, e meus joelhos falharam. Nunca vi coisa mais feia na minha vida. Era como um homem e um bicho ao mesmo tempo, com olhos que brilhavam vermelho e um latido rouco que parecia vir do inferno. Zé Antônio gritou. Nego Chico caiu no chão de tanto medo. Eu fiquei paralisado, sentindo o suor gelado escorrendo nas costas. E a coisa veio para cima. Não correndo, mas andando, como se tivesse certeza de que a gente não ia escapar. Nesse momento, um trovão estourou no céu, e tudo escureceu. Não lembro como voltamos para casa. Só sei que acordei no meu quarto, todo arranhado, com lama até na testa. Depois daquele dia, as coisas lá em casa nunca mais foram as mesmas. Eu tentava dormir, mas toda noite ouvia o barulho de algo arrastando correntes no terreiro. Meu pai dizia que era só o vento, mas o vento não bate porta, não derruba vasilha nem faz cachorro uivar sem parar até o amanhecer. E o pior, só acontecia às sextas-feiras da quaresma. Certa noite, acordei com um cheiro forte de enxofre no ar, o mesmo cheiro que senti quando vi aquela criatura. Saí com a lamparina tremendo na mão e fui até o quintal. E lá, no meio da terra seca, estava a marca da pata de alguma coisa, uma mistura de casco de porco e pé humano. Fiz o sinal da cruz, voltei para dentro e rezei até o dia amanhecer. Minha avó, que era das antigas, me disse que o que eu vi era um espírito que protege os segredos da mata e que aparece para quem desrespeita o tempo sagrado. Segundo ela, caçar durante a quaresma é chamar coisa ruim. E o que me visitou naquela noite foi um encantado, um dos guardiões das fronteiras entre os mundos. A gente foi até a Cruz das Almas, no alto da serra, para pagar promessa. Lá, acendemos velas, deixamos oferendas, e a rezadeira derramou cachaça no chão em forma de cruz. O lugar era gelado, mesmo com o sol forte. O silêncio ali era pesado, como se alguém estivesse sempre vigiando. Ela me disse que aquilo me marcou, e que eu agora abria caminhos para o que os outros não veem. Com o passar dos dias, comecei a ver vultos, a ouvir vozes chamando meu nome. Às vezes, sonhava com o bicho. Outras vezes, via uma mulher de preto, com véu, parada na estrada. Só eu via. Era como se meu espírito tivesse ficado com um pé lá e outro cá. E minha avó disse, quem vê coisa que não devia, carrega marca no espírito. Zé Antônio virou evangélico. Nego Chico foi embora para São Paulo e nunca mais quis saber do sertão. E eu fiquei. Fiquei para lembrar, para contar, para alertar. Hoje, quando vejo moleque indo pro mato com espingarda e farol durante a quaresma, só digo uma coisa, não vá. E quando eles riem, como eu ri um dia, eu fico calado, porque sei que uma hora mata a cobra, e ela cobra caro. O fogo que anda,
Mistério no Morro do Marçal em plena quaresma. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de assombração, até aquela noite de quaresma em que vi com meus próprios olhos um fogo subindo o Morro do Marçal. E ele caminhava. Não era incêndio, nem tocha, nem fogueira. Era um fogo que andava sem queimar nada. Um clarão vivo, como se tivesse vida própria. A noite estava abafada, dessas que até o vento tem medo de passar. Eu tinha saído no quintal para buscar uma bacia esquecida, quando percebi uma luz estranha vindo da encosta do morro. No começo achei que era farol de moto, mas aquilo se movia devagar, sem barulho, sem lógica, serpenteando pela mata sem deixar rastro. E o mais assustador, o mato não queimava. Fiquei parado, coração acelerado, até que o fogo parou por um momento, como se tivesse me notado. Juro por tudo que é mais sagrado. A luz pareceu virar para o meu lado. Não dava para ver figura, rosto, nada. Só uma presença, quente, opressora. Foi então que senti um arrepio, desses que sobem rasgando a espinha. Corri para dentro, travei porta e janela. Não dormi aquela noite. No dia seguinte, contei tudo ao meu avô. Ele ouviu calado, com os olhos apertados, como quem já sabia de tudo. Depois pegou um livro de orações, daqueles bem antigos, encadernado com couro e folhas amareladas, e disse: "Esse fogo é velho. Menino, ele aparece quando tem promessa quebrada. Alguém deixou dívida com além e agora a alma não tem sossego." Ele contou que nos anos 40, um morador da região prometeu erguer uma cruz no alto do Morro do Marçal se o filho doente melhorasse. O menino sarou, mas o pai morreu antes de cumprir a promessa. Desde então, nas noites de quaresma, dizem que a luz sobe até o ponto mais alto do morro, como se procurasse o que nunca foi feito. Toda promessa tem dono, dizia meu avô, e o dono cobra. Nos dias seguintes, minha casa ficou estranha. Os galos começaram a cantar às 2 da madrugada, os cachorros uivavam sem motivo olhando para a mesma direção do morro, e o espelho da sala embaçava toda noite, como se alguém respirasse diante dele. Minha avó acendeu velas em cada canto da casa e pendurou ramos de guiné e espada de São Jorge nas portas e janelas. Na quarta noite, acordei com um som. Era como se alguém caminhasse devagar pelo quintal. O chão estalava e os passos eram lentos, arrastados. Corri até a janela e vi uma silhueta parada perto da mangueira, de costas. Tinha algo brilhando sobre os ombros, como se ainda carregasse o fogo. Pisquei os olhos. Sumiu. Na missa do domingo seguinte, o padre, sem saber de nada, falou do fogo do castigo nas leituras da quaresma. Disse que a luz pode vir para purificar ou para cobrar. E que, às vezes, Deus permite que certas coisas voltem à terra para ensinar respeito. Saí da igreja com o coração apertado. Eu sabia que aquilo era para mim. Na escola, contei aos amigos mais próximos. Uns riram, outros ficaram sérios. Um deles, o Toninho, disse que o tio dele também já viu a luz no morro, anos antes, e que o tio ficou doente depois, por zombar do fogo. Ficou 3 dias com febre e delírio, falando de uma cruz que não achava. Foi aí que entendi. Aquilo era mais comum do que eu imaginava, só que poucos falavam. Minha família decidiu que, no ano seguinte, na quaresma, subiríamos o Morro do Marçal para rezar. Levaríamos uma cruz de madeira simples e faríamos a promessa pelo homem que morreu sem cumprir a dele. E assim fizemos. No domingo de Ramos, logo cedo, subimos em silêncio, com terço na mão e vela nos bolsos. Quando chegamos ao topo, o vento estava forte, mas quente. Colocamos a cruz entre 2 pedras, rezamos ali mesmo. Foi uma sensação estranha, de alívio e peso ao mesmo tempo. Como se algo que estava preso tivesse sido solto. Ninguém falou muito na volta. Só o silêncio da serra nos acompanhando. Desde então, o fogo não apareceu mais. Pelo menos, não para mim. Mas toda quaresma, quando a noite cai e o vento sopra das serras, eu lembro daquele clarão. E respeito, porque tem coisa que não é para se entender. É para se temer, para se honrar e para se calar.